Muitos consumidores garantem que conseguem pagar as contas, mas de acordo com pesquisa do SBC, 46% deles declararam que a dívida poderia ter sido evitada e 66% afirmaram que deveriam ter controlado os impulsos. Em época de juros altos, o controle financeiro é fundamental para evitar surpresas no orçamento da família. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Ruth Soares. Ruth, com a taxa de juros em torno aí de 9%, é preciso redobrar a atenção, tomar mais cuidado. Olá, Luciano, boa noite a você, boa noite a todos, é isso mesmo. E também deve ficar atento àquela taxa cobrada pelo banco ou pela operadora do cartão na hora de contratar o serviço. Por exemplo, se você deixar de pagar, que juro você vai estar aí tendo incluído na sua dívida? É muito bom observar isso. E também tomar cuidado com a dolarização da dívida, porque o dólar está em alta e essa aí não é uma boa dica, não. E essas dicas de prestar atenção em juros, dolarização da dívida, valem também para quem tem dívidas em negociação. Veja na reportagem. Para quitar o cartão de crédito, Márcia fez um empréstimo. O problema é que ela não negociou e os juros fizeram com que a dívida original tivesse um aumento de quase 50%. E hoje eu estou agarrada no cartão de novo, mas eu não quero mais fazer o que eu fiz, precipitar. Eu quero negociar com eles, eu não quero deixar de pagar, claro, mas eu quero negociar para não passar por isso que eu estou passando de novo. Quando a dívida já não cabe mais no bolso, a dica é encarar o credor e tentar um acordo. Segundo pesquisa do SPC Brasil, de cada 10 brasileiros inadimplentes, 8 conseguem pagar as contas negociando diretamente com os bancos. Com isso, é possível reduzir o valor das prestações, obter juros menores e prazos maiores. Ainda segundo o estudo, 46% dos pagamentos atrasados são do cartão de crédito e 40% dos financiamentos bancários. Quanto aos valores, 45% dos débitos têm valor entre R$1.000 e R$5.000. Esta aposentada de Juiz de Fora, na Zona da Mata, fez tantos empréstimos que chegou a receber menos de um salário mínimo por mês. Ela faz parte da estatística que coloca os idosos no topo da lista dos devedores. Jamais eu quero deixar de pagar minhas dívidas, porque é dívida minha, compromisso meu. Só que eu quero que diminua o valor das prestações para mim, para minha sobrevivência e para mim poder pagar. Esta economista destaca que negociar é sempre a melhor opção, mas o consumidor brasileiro precisa aprender a lidar com o crédito. As dívidas só podem comprometer 30% do que sobra da renda. O crédito aí tem que ser usado, ele tem que ser utilizado mesmo, mas ele tem que ser usado com parcimônia. É você não só prestar atenção, se aquela parcela cabe no seu bolso, você vê se tem juros ali dentro. Você acabou de quitar aquilo, aí você pode até começar uma outra dívida, mas não fica assim, o cartão de crédito, aquela ilusão que eu não estou gastando dinheiro, aquela ilusão que eu estou pagando ali, vou deixar para o mês que vem. Não, você está contraindo uma dívida, é um juros de 12,5% ao mês. Bom, e essas dicas são algumas aí, tomar cuidado com o cartão de crédito, mas para te ajudar aí na hora de elaborar o orçamento e ficar com as contas em dia, nós separamos mais algumas dicas. Veja só, olha, priorize sempre as compras a prazo. Avalie se essa compra a prazo é mesmo necessária. Controle o orçamento mensal. Essa dica é interessante. Sempre anotar aí o orçamento, nunca deixar. Tenha sempre uma reserva financeira. E aquela dica que vale para toda vez. Fuja sempre dos juros. Essa aí é a dica que a pessoa deve sempre pensar. Agora nós vamos conversar então com o Erasmo Vieira, que ele é economista, ele é consultor de finanças e vai nos ajudar aí, vai dar algumas dicas. Erasmo, boa noite. A gente viu ali duas pessoas que estão ali um pouco endividadas, que estão querendo renegociar a dívida. Vamos pensar, o problema é do excesso de crédito ou da má administração financeira mesmo? Boa noite. Boa noite. A principal causa de dívida hoje é o descontrole do orçamento mensal. É esse que está gastar mais do que ganha todo mês, esse que tem sido o maior problema gerador de dívidas. Nós falamos ali, na verdade, priorizar a compra a prazo. Na verdade, é priorizar a compra à vista, não é isso? Exatamente. Compra à vista sempre é melhor e tudo que você levar para sua casa é seu e está pago. Você merece, você pode, mas aquilo que o seu dinheiro tem condições de honrar e não vai te apertar. E na hora da negociação, como é que a gente deve fazer? As pessoas devem entender que empréstimo é outra dívida. Então,
antes de pegar o empréstimo, a pessoa deve avaliar se essa prestação cabe dentro do orçamento, se a nova prestação. Porque muitas pessoas, um erro muito grande que tem cometido hoje, pegando empréstimo, fazendo outra dívida, achando que é solução e não resolvendo a situação do orçamento, que é a principal causadora de dívida. Muito obrigada, Erasmo. Então, tomar conta aí, anotar o orçamento, deixar tudo direitinho, que no final dá certo. Luciano.